Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, dedicado a falar sobre temas relacionados à sensibilidade do ser. Vamos começar? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a depressão, um pouquinho de diferenciação entre tristeza e depressão e especialmente sobre os sintomas da depressão. Porque você sabe, esta série começou por conta de uma mãe pedindo ajuda, porque ela estava muito deprimida. Então, estamos atendendo a essa solicitação, lembrando de cara, né, que tristeza, eu tô tão triste porque perdi isto, ou não perdi o meu anel, ou tô tão triste porque perdi o meu emprego. Tristeza não é depressão, tristeza é um sentimento que você tem. Agora, depressão, ela é uma doença, tristeza não é doença, depressão é uma doença, é uma patologia psiquiátrica, esse é o nome técnico, né? Um humor deprimido que você tem lá dentro, sabe? Você fala assim, ai, aquela pessoa é tão mal-humorada, zenda, parece um limão. Então é uma coisa constante, que não passa nunca, né? E a tristeza faz parte do universo emocional. Assim como você tem alegria, você tem tristeza. Na tristeza, há um certo recolhimento. Olha, hoje não estou tão alegre, estou meio quieta, deixa eu ficar aqui. Você fica quieto no seu canto, você faz uma reflexão, você faz um balanço da sua vida, mas isso dá e passa. Você fica ali hoje, amanhã, pronto, acabou. Agora, na depressão, é quando isso se torna muito prolongado, muito demorado, aí já é doença, né? Eu não consigo ver uma saída, ai meu Deus, foi uma caída no fundo do poço e já faz 15 dias, 20 dias, um mês que isso não passa, aquele sofrimento atroz. Bom, aí já não é tristeza, aí você tem uma perda de interesse das atividades, daquilo que você gostava de fazer antes, você não consegue mais fazer, não dá mais. Falei tudo isso, mas agora eu vou fazer aqui o sino do programa, o badalo do programa. Depressões são curáveis, tá? São curáveis. Não é assim, olha, tem, pronto, não dá mais. O termo depressão, para ficar bem facinho da gente entender, ele é emprestado da geografia. Então, depois você olha as imagens lá, né? Você tem um vale e aqui vem vindo, de repente aprofunda, cai, passa um rio lá embaixo, lá no fundão, e ficou aquela escarpa para cá, aquela escarpa para lá. Então, você tem uma depressão, aquele buracão que você cai lá dentro, né? É isso, um buraco, né? E você vai ter depressões mais leves, porque você tem buracos menos fundos, mas você tem uma depressão mais maneira, mais levinha, mas você tem depressões mais profundas, né? Mas elas sempre são curáveis, tá? Mesmo as mais profundas, elas são curáveis desde que você se comprometa, você vá, você faça, você encare. É que nem resfriado, você tem resfriado mais leve, até pneumonia, mas você sara tanto do resfriado mais leve, tanto quanto você sara da pneumonia. Só que precisa tratar, não é assim, largou e deixa largado. Tudo que você largou e deixou largado, largado fica, até que você volte e pegue, principalmente as coisas que dizem respeito a você, né? Em dados atuais, no Brasil, hoje, nós temos 18 milhões de brasileiros com depressão. Não é pouca gente, né? Não é. Aproximadamente 15,5% da população. É muita gente. Desse montão de gente, 80% tem por trabalho, tem uma depressão porque teve uma questão familiar, então ele tem aquilo, tá lá e está relacionado ao trabalho ou está relacionado à família. Uma curiosidade é que isso vai descendo a idade. Você tem
para começar a falar, olha, gente com 25 anos tá ficando depressiva, o que é? Gente com 20, gente com 19, gente com 18. Então isso está descendo. A questão tá ficando mais, vindo mais para baixo. Mesmo que elas venham mais para baixo, elas são sempre curáveis, né? E aí, quais são os sintomas? Porque a minha cliente escreveu assim, estou depressiva, será que você podia ajudar? E você já sabe, a minha ajuda aqui é uma ajuda que eu posso fazer através da internet. Eu não tenho aquela ambiência de cura toda que a gente já discutiu lá atrás, não é? Mas a gente fala dos sintomas para você ver, e você sabe como é que eu entendo o ser humano. Ele tem corpo, ele tem psiquismo e ele tem espírito. Aqui no psiquismo dele, ele tem o pensamento e ele tem o sentimento. Então, essa é a praia que eu estudo, aonde está o pensamento, onde está o sentimento. Lá no corpo é a medicação, né? Mas o corpo sente sintomas também. Quais são os sintomas? Às vezes a pessoa tem uma alteração de apetite, ou para mais ou para menos, né? E por que ela come tanto? Para encher aquele vazio que está lá, aquela coisa. Às vezes ela tem fissura por doce, precisa comer todo dia, precisa comer um tacho de doce, senão para comer o docinho da vida, né? Porque tá tudo muito sem gosto, tá tudo muito sem paladar. Porque ela come, às vezes come muito, ela tem um ganho de peso. E às vezes ela não quer comer, ela se enoja da comida, então ela tem uma perda de peso. Esses sintomas, eles são mais vistos no corpo, porque é visível que a pessoa engordou ou que a pessoa emagreceu, mas isso não quer dizer que esteja necessariamente no corpo. A gente está dividindo por um efeito didático, porque o ser é uno, tá? Corpo, mente, espírito é tudo um pacote só. Aí, esta pessoa ela pode ter uma baixa de libido, uma baixa dos prazeres da vida que ela tem, então ela tem uma baixa de libido também. Ela tem, às vezes, muito sono. Ela dorme o dia inteiro para fugir dos vazios, dos mal-estar, então ela dorme o dia inteiro. Ou então ela não tem sono. Ela queixa de uma insônia, Ela tem uma fadiga, ela está cansada. Lógico, ela não dormiu, ela vai ter uma fadiga. E se ela dormiu muito, ela vai ter uma fadiga também, porque você fica, além do tempo na cama, você levanta com o corpo meio que dolorido, não é? E como você levanta com esse corpo meio que dolorido, você vai ter um pouco de dor no corpo, dor aqui, dor ali, uma dor que anda, sabe uma dor que anda? Você não entende o sintoma, uma dor que um dia dói a perna, outro dia dói o braço, outro dia não sei o quê. É uma dor que anda, doutor, ele vai te olhar meio torto, porque, né, como é que ele vai diagnosticar uma dor que anda? Então, às vezes, você tem sintomas físicos, outras vezes, e esses sintomas todos são combatíveis, tudo você pode reorganizar, tá? Se você se comprometer. Aí você tem coisas do pensamento. Como é que isso funciona, né? Olha, eu tenho assim, eu penso que é uma coisa assim ruim, eu não sirvo para nada, eu não sou capaz de nada, aquele sentimento de inutilidade. Isso, vai apontando, vai vendo, né? Eu carrego um sentimento de culpa por uma coisa que aconteceu. A nossa cliente citou muito a questão da culpa, né? Eu carrego uma culpa por uma coisa que aconteceu. Aí eu carrego aquela culpa, o meu pensamento não vai para outro lado, fica em cima daquilo, fica remoendo aquilo, tem dificuldade de jogar a atenção para outra coisa, tem dificuldade de concentrar a atenção num outro tema. Nem dá para você tomar uma decisão nesse momento, nem convém que tome, porque, sabe, lhe falta energia, lhe falta raciocínio, fica com o raciocínio comprometido, porque a ideia fica em cima daquilo, a pessoa está absolutamente insegura, tem pensamentos de morte,
tem ideias suicidas. Então, de repente, sabe, a gente olha, mas tudo isso se conserta. Precisa arregaçar as mangas, mas tudo isso se conserta. E vamos falar do conserto disso em próximas etapas. Hoje, você viu, a gente está falando da alteração do pensamento, dos sintomas, né, que a pessoa tem na depressão. Então, a gente fica com um pensamento um tanto quanto lento, com dificuldade de acompanhar certas conversas. O sujeito, sabe, fica meio lerdo. Você está falando, ele está olhando, assim, você está entendendo? Ele fala, sabe, ele não tem aquela convicção, ele não está presente ali, tem alguma coisa consumindo lá por dentro. Mas tudo isso você pode olhar, encarar e curar. Mais do que encarar, curar. E a cura depende muito de nós. E dentro ainda do nosso psiquismo, e por que depende de nós? Porque dentro do seu psiquismo é você que manda. Ninguém entra lá no seu psiquismo e põe 2 ideias e tira 2 ideias. Não, é você. Então, se sou eu tenho que entrar lá e trocar. Porque lá no meu psiquismo está o meu bom humor, o meu mau humor, o meu azedume, o limão que eu carrego na alma, não é? Então, lá fica guardada a tristeza, lá fica guardada a apatia, não tenho coragem de nada, às vezes um pacote de ansiedade no meio disso tudo também ajuda a piorar a situação, né? Aquelas pessoas que são muito irritadiças, qualquer coisinha ela se irrita, mas caiu uma folha no chão, ela se irrita, derrubou água, ela se irrita porque tá calor, porque tá frio, a pessoa tá irritada, ela é irritável, fia, então ela é muito irritadiça, ela vive num estado de irritabilidade. Isso pode demonstrar que há uma depressão no ar, né? Uma falta de prazer nas coisas que ela gostava de fazer antes. Antes ela gostava de ir no cinema, agora não gosta mais, agora não quer, não pode nem ouvir falar. Ela gostava de sentar e ouvir uma música. Não, agora nem escuta mais a música. Uma falta de interesse naquilo que ela gostava. Então, você não precisa ter tudo isso, e também é assim, não é porque você teve uma alteração no apetite e você teve um sentimento de culpa que agora você está depressivo. Não é, você precisa juntar coisas aí, tá? Não é só um item ou 2 itens, você precisa juntar pelo menos 2 itens, assim, bem serião. O cansaço, a perda de energia. A pessoa vive cansada 24 horas por dia. Cansar, todo mundo cansa. Depois que eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansado. E aí, nada que uma noite de sono não resolva. Não, a pessoa vai deitar cansada, levanta cansada, ela tá cansada faz 1 mês, ela tá cansada faz 15 dias, ela tá cansada faz 2 meses. Esse cansaço, essa perda de energia, ela não tem ânimo para nada. Isso chama atenção quando isso demora muito tempo. E a falta de prazer também é uma coisa. Olha, se falta prazer, lembra que lá no corpo a gente falou da baixa da libido? Libido é prazer. Como ela está nutrindo uma falta de prazer, isso vai para o corpo, para a mente, vai para o pensamento, vai para todos os cantos. Então, ela tem que juntar isso e mais alguns itens. Essa diminuição de energia, pensa assim, de energia no corpo físico, porque ela está cansada, não dá para ela fazer nada. E energia no campo mental, também lhe falta energia mental. Lembra que o raciocínio fica lento, a pessoa fica lerda, né? E essa diminuição do prazer, ela perde a sensibilidade para as coisas prazerosas. Ela fica olhando só as coisas ruins, só as coisas ruins. Ela arruma um sensor aqui só para as fantasias negativas que passam, só para as coisas catastróficas que passam, ela fica aqui com aquela antena pegando só o catastrófico. Então, a gente tem técnica para ajudar, para trabalhar com isso, né? Saiba que com tudo isso, e mesmo que você tenha 4, 5, 6 itens, e que você tenha os 2 principais, que é a diminuição da energia, né? Da energia mental, da energia física, e a diminuição da sensibilidade para o prazer, é
possível a cura. Se você acreditar que a cura é possível, a cura será possível. Se você falar assim, não, mas daí eu já fiz isso, você falou para andar um pouco no sol, eu não consigo, você falou para rezar, eu não consigo, então deita e morre. Não é para fazer assim. É para ir lá dentro e tentar ajudar-se, porque aqui via internet, se não tiver a sua ajuda do outro lado, eu não estou nem sabendo se você fez ou não. Então trata de prestar atenção, porque senão você vai ficar naquele isolamento a vida inteira. Tem gente que se tranca dentro de um quarto, não sai mais de dentro do quarto. Tem gente que não quer nem tomar banho. Aí começa a ficar fedido, né? Não dá. Olha, veja, aquela falta de ânimo vai desorganizando tudo. A pessoa não tem ânimo de arrumar a roupa, de arrumar o cabelo, de arrumar a casa, vai ficando tudo desorganizado por falta de energia. Começa a fugir de um problema, não resolve um, não resolve dois, não resolve três, a vida vira uma questão louca. Aí começa com a fantasia desastrosa, começa a ter medo constante de tudo, a vida fica um horror. Então, ela vai acumulando problemas. Lembra que podem ser problemas financeiros. Tem gente que me escreve por causa de depressivo por causa de problema financeiro. Meu amor, isso é possível curar. Não fica assim, eu sou infeliz, a culpa é da minha mãe, é do meu pai. Não, a responsabilidade de trabalhar com isso é minha. Posso ter problemas financeiros? Quem arrumou o problema financeiro? Eu. Então eu vou procurar ajuda, sim, mas eu vou segurar na mão de Deus, vou pagar todas as minhas dívidas e vou acabar com isso. Eu estou acostumada a ver as pessoas a levantarem a saída do fundo do poço. Não fica com dozinho, não, com autopiedade. Levanta e vamos lá trabalhar, né? Precisa de ajuda? Claro que precisa. Às vezes a pessoa entra numa questão dessa por questões familiares, por problemas profissionais, não interessa. A questão conseguiu me derrubar, mas eu não sou a questão. Sabe, eu estou me confundindo com a questão. Eu tenho que ser maior que a questão sempre. Olhe para a tela e está escrito lá, depressão tem cura. E aí tem uma saída, tem uma luzinha lá, tem uma escadinha, tem que subir a escadinha, passo a passo, degrau por degrau, degrau por degrau. Essa é uma capa de livro e é muito simbólica. E quem escreveu esse livro, Depressão Tem Cura, foi um padre. Quer dizer, o aspecto religioso, que a gente ainda não chegou lá, que a gente não falou, também entra no pacote, né? No nosso próximo encontro, nosso próximo episódio, que nós falarmos sobre depressão, nós vamos falar de depressão com um componente mediúnico. Porque se este é um canal que chama Mediunidade Clínica, você acha que eu não ia falar do componente mediúnico da depressão? Porque lá na faculdade a gente não pode falar nisso, ou pelo menos se pode, não é muito bem aceito. Mas aqui o canal é meu, eu falo, né? Eu falo sim, porque eu acredito nisso e eu trabalho com isso, eu creio no que eu estou falando. Então a gente vai falar da depressão com um componente mediúnico. Enquanto a gente não fala disso, você lembra que é para você tomar sol, né? A vez passada a moça escreveu lá assim pra gente, que ela, uma vez por semana, ela ia tomar sol lá no Jardim Botânico, ela ia fazer a meditação dela lá no Jardim Botânico. Eu fico aplaudindo aqui, porque eu achei maravilhoso que a pessoa se volte para a natureza, ela já descobriu uma coisa que lhe faz bem. Enquanto você não descobre, você segura na mão de Deus, tá? Você, sabe aquele quadro que é só um aspecto, né? Só aquele pedaço das mãos do Michelangelo, que a mão de Deus se aproxima do dedo humano. Então, só aquele detalhe, põe lá na sua sala, roda lá no computador e fica olhando para aquilo. Quando você olhar, você fala, olha, eu tenho que segurar na mão de Deus. Você passa lá na frente, você olha de novo e fala, olha, é lembrança, tenho que segurar na mão de Deus. Ou seja, eu quero reatar todas aquelas partes que moram, porque se eu tomar só remédio, o remédio não educa a minha emoção. Se eu não educar a minha emoção, não educar o meu pensar, e se eu não descobrir a fonte de vida dentro de mim, fica difícil. Agora, se eu descubro a vida, a fonte da vida aqui dentro, aí eu curo.
Cura é um processo de dentro para fora, tá? É um processo de dentro para fora. Então, se aqui dentro tem uma alma, aqui dentro tem um psiquismo, aqui dentro existe uma força, se eu sei que essa força está aqui, eu vou aqui buscar isso. E isso está me esperando. É por isso que a depressão tem cura. Ai, mas lá na faculdade eles não falam assim. Eles não falam, eles não sabem, eles não descobriram que a força está dentro. Isso é para quem tem sensibilidade e percebe. Lembrando também do recado do amigo espiritual, que a doença depressiva não resiste a uma mente, lembra? Uma mente que se ocupe, a mãos que trabalhem, então a mãos que ajudem as pessoas. Eu estou vendo, eu estou aqui, eu estou carente, mas sempre eu posso fazer alguma coisa, porque agora vou contar para você um recadinho, tá? Uma historinha. O carente não é quem não tem. O carente é aquele que não utiliza o potencial que tem. Como ele não utiliza, ele não desenvolve. E como ele não desenvolve, fica aquele espaço vazio, que nem árvore que não cresceu e fica aquele espaço vazio. Então ele fica se achando carente. Mas ele está carente porque ele impediu o próprio crescimento. Você entendeu como a visão é outra? E tudo depende da visão que a gente tem. Vai lá para os seus 10 minutos de sol e olha para o sol e pega aquela vitalidade dele e traz para dentro de si. Se você não souber fazer nada, você já faz isso que você está fazendo vitamina D lá dentro, tá? Já é uma grande ajuda. Então, vai caminhar 10 minutos no sol, depois no outro dia você faz mais 10. No fim da semana você fez 50 minutos de caminhada e de vitalização no sol. Vai fazer diferença. E se você tiver disciplina com você mesmo, a dedicação, né, que vem por conta disso, traz uma consequência. É preciso que a gente se empenhe. Então, o que fica aqui na escolinha da tia Cinda? Que tem que fazer lição de casa, sabe? E a lição de casa é tudo isso que a gente falou. Fica com um abraço grande. Semana que vem a gente volta de novo e conversa mais um bocadinho.